Lá em 88, hoje você tem vários trabalhadores que governaram, mas em 88 foi um dos primeiros operários a ser eleito numa cidade operária, que tinha saído de uma lei de segurança nacional. O ano de 1989 iniciou com a posse do primeiro prefeito operário de Volta Redonda. Juarez assumiu uma prefeitura endividada e com uma greve dos funcionários públicos. A primeira coisa que ele fez foi mandar armar um palanque na porta da prefeitura, chamou os funcionários para uma assembleia e explicou a situação, e os trabalhadores voltaram, os funcionários da prefeitura voltaram a trabalhar. Aí vem a segunda questão, é executar os devedores do IPTU. Aí eu fiz um levantamento e o maior devedor era o Vanildo. Ele convocou a imprensa e disse, olha, nós vamos executar os grandes devedores do IPTU e vamos começar a executar o vice-prefeito para dar o exemplo. Não vamos executar trabalhador nenhum. Os grandes, os ricos, vão ter que pagar IPTU para a gente melhorar essa cidade. Mas vamos ser os ricos, vamos começar pelo Vanildo. Então começou uma guerra com o vice-prefeito. Juarez viaja para o Rio, no encontro com Brizola, de todos os prefeitos eleitos do PDT. Naquele dia, ele leu uma matéria no Jornal do Brasil, citando o seu nome sobre os deputados que tinham sido eleitos prefeitos e não haviam devolvido as chaves dos apartamentos de Brasília. Juarez decide então voltar para Volta Redonda e de lá viajar de carro para Brasília naquele mesmo dia. Foi quando, depois do pedágio ali, nós paramos no restaurante, acabamos de almoçar, que ele leu o Jornal do Brasil dizendo que o único Marajá que ainda não entregou o apartamento de Volta Redonda, o apartamento de Brasília ainda. E ele falou que ia mostrar para aquele pessoal que não era Marajá, que ele ia entregar o apartamento, que ele ia viajar aquele dia mesmo para Brasília. Só que ele falou que não ia de avião, porque estava com 55 dias de governo, e não ia gastar esse dinheiro, porque estava com medo do povo já cair de pau em cima dele, dizendo que já está gastando dinheiro público. Então ele resolveu ir de carro mesmo. Aí foi como eu fui na garagem, pegar o carro, preparei o carro, fui em casa, busquei uma roupa, tomei meu banho, para 8 horas o máximo, em sair daqui de Volta Redonda, na caminho a Brasília. Eu peguei a estrada aqui que vai para Três Rios, Belo Horizonte, né? Depois essa estrada, depois aquela estrada que vai para Brasília. Paramos num posto, né? Quase 6 horas, já viajamos a noite toda, a madrugada toda, não paramos nem um minuto. Ele só cochilando e eu dirigindo, ele cochilando dentro do carro. Quando foi 6 horas da manhã, foi a hora que eu parei no primeiro posto dizendo que o carro precisava abastecer. Que aí foi quando ele acordou. Abastecemos o carro, completamos o tanque, tiramos a notinha, fomos no banheiro, tomamos um gole de banho, foi uma coisa de umas meia hora mais ou menos. E dali nós continuamos a viagem. Conversa que nós tivemos antes dele cochilar outra vez, ele falou isso, Beto, nós vamos chegar lá, nós vamos entregar o apartamento, né? Enquanto você estiver entregando, eu estiver entregando o apartamento, você guarda as coisas tudo dentro do carro, nós vamos voltar e no mesmo dia, porque ainda tem um encontro na quarta-feira, que foi isso mesmo, foi de segunda, eu viajei de segunda para terça. Ia chegar lá na terça-feira, às 2 horas da tarde, com o máximo 4h30, 5 horas nós ia voltar, para chegar aqui na quarta-feira de manhã, porque ele tinha uma reunião com todas as associações de bairro no auditório da Prefeitura de Volta Redonda. É preciso ressaltar aqui um fato específico envolvendo Dom Valdir Calheiros, o então bispo de Volta Redonda. Eu fui procurado por 2 soldados do tempo do Brizola, que era um grupo que especialmente preparado para enfrentar o que naquela época chamava o Esquadrão da Morte. E 2 desses soldados, componentes desse grupo, vieram me procurar. Eu chamei mais um companheiro, padre, e atendi. E ele então me comunicou que eu
e o prefeito estivéssemos atentos, porque nós estávamos condenados a ser alvo de um atentado de morte, que não seria em Volta Redonda, seria na estrada, para não caracterizar que o crime era daqui. Ignorando as supostas ameaças, Juarez viaja no dia 20 de fevereiro para Brasília, com o motorista da prefeitura. Quando eu peguei a estrada, que eu vi que era uma estrada de mais ou menos de 500 quilômetros, a minha vista já foi escurecendo, porque eu acho que eu já estava com sono. E eu assustei com um caminhão cortando um outro, caí para o acostamento. Eu não caí para o acostamento é mais baixo do que o asfalto. Eu desci para o morro abaixo e batemos na árvore. Eu não bati na árvore, nós voamos do carro para fora da árvore. Eu caí do lado da árvore, ele bateu com a cara na árvore, como explodindo a face dele na árvore. A morte de Juarez interrompeu uma experiência de classe em Volta Redonda e abriu uma crise no sindicato. O enterro de Juarez parou a cidade. Foi o maior enterro da história de Volta Redonda. Estiveram presentes grandes lideranças políticas da esquerda, como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes e Lula. O trajeto dele até o cemitério, olha, a gente em cima do carro de som, a gente olhava a imensidão de pessoas, a imensidão. Parecia que a cidade estava toda. Parecia que a cidade estava toda, entendeu? Ali naquele momento ali, daquela despedida, sabe? Foi uma comoção muito grande, muito grande, muito grande. Sua morte se transformou num eterno mistério. Há quem acredite no suposto atentado de morte. E há quem acredite que Juarez ainda está vivo, escondido provavelmente em Cuba. O Juarez veio lá de Estrela d'Alva, no meio do mato, trabalhar na CSN, Arigó. Eu que também substituí ele, vim num lugarzinho chamado Barão de Paraná, no meio do mato, Arigó. Um bando de Arigó toma o poder assim. Olha, é difícil de ninguém engolir isso. Era difícil. Era um grande líder. Quer dizer, tudo que o Juarez falava, a turma catava mesmo, respeitava, porque ele era um grande líder mesmo. Quer dizer, que teve a época anti-Juarez, a época do Juarez, sindicato. Tá morto ou não tá? Porque nós vimos um caixão, não vimos que estava dentro do caixão. Muitos falam que está em Cuba, outros falam que está em Portugal. Juarez foi um Chico Mendes de Volta Redonda.